Agora para questões relacionadas com urgências em hospitais, em concreto vamos falar do Garcia de Horta, até porque existem novidades. Os 7 chefes de equipa do serviço de urgência deste hospital, em Almada, mantêm o pedido de demissão que enviaram ontem à administração da Unidade de Saúde, ao contrário do que foi dado a entender esta tarde pelo Presidente do Conselho de Administração. Os clínicos mantêm a intenção de demitirem-se, mas não abandonam os cargos com vista a contribuírem para a reestruturação e a reorganização do serviço de urgência anunciado hoje pela administração do hospital, após uma reunião com os 7 médicos que ontem apresentaram admissão devido à falta de condições de trabalho e ao excesso de doentes internados na unidade de saúde. Ora, vamos desenvolver este tema em estúdio. Vou pedir aqui ajuda a Albino Gomes, enfermeiro, e que conhece bem esta realidade, até porque também já trabalhou ali no Garcia de Horta e já tem larga experiência na área. E, professor, está à vontade para entrar também nesta reflexão. Eu começava por si. Compreende esta atitude, isto depois das notícias que vieram ao lume, que se conheceram, de situações caóticas e que o Governo tentou suavizar? A questão é que agora há esta chamada de atenção por parte dos próprios profissionais. Entendo. O Garcia de Horta é um hospital que foi inaugurado em 1991 com um projeto dos anos 70. O que quer dizer que já na altura não estava atualizado em relação ao número de habitantes que seria a área de influência geográfica do hospital. E o hospital, há uns anos para cá, que tem vivido graves problemas porque tem serviços que estão abaixo dos mínimos. E devo dizer que estes profissionais que trabalham no serviço de urgência são os verdadeiros heróis, porque com serviços mínimos ainda conseguirem esticar mais o seu trabalho é obra. E eu entendo isto porque fechar 26 camas e, além disso, manter uma média de 200 doentes por dia a atender no serviço de urgência, não ter profissionais, não ter camas, não ter por onde escoar doentes, porque depois o problema sempre crítico dos serviços de urgência é internam-se os doentes e depois os doentes têm que ir para algum sítio. E para ir para algum sítio, as enfermarias têm que dar alta a outros doentes. E temos aqui um ciclo vicioso. Por um lado, temos uma população idosa, porque ali faz parte de uma população muito idosa. Aquele hospital recebe muitos doentes que vêm de Almada, Seixal, Sesimbra e com uma população residente em lares, que depois nem sempre regressam para os lares. Depois, por outro lado, há famílias que abandonam os idosos, e neste também temos um flagelo muito grande, que é o abandono de idosos no serviço de urgência. E o Garcia sofre desse tipo de situação. Tem ali muitos doentes que são abandonados, e não havendo resposta, estes profissionais não querem correr o risco de quê? De morrerem mais pessoas na urgência, e das 8 mortes que aconteceram recentemente, 2 foram no Garcia de Horta. Além disso, também podem correr o risco de outras situações, como, por exemplo, os doentes que podem desaparecer do serviço de urgência, e isso não é difícil de acontecer, doentes que estão, do ponto de vista neurológico, mal, com Alzheimer e com outro tipo de patologias, que se ausentam do hospital e depois aparecem, ou não aparecem, ou às vezes aparecem cadáveres. Já aconteceu alguma vez ali? Já aconteceu ali, e não foi há muito tempo, um doente com uma patologia de Alzheimer que fugiu do hospital sem que ninguém desse conta e depois apareceu morto perto do hospital. E isto não pode acontecer, não é? Porque estamos aqui a falar de crime, de responsabilidade criminal. Por outro lado, o próprio Ministério, pelo visto, está agora a investigar estas mortes que aconteceram no Garcia de Horta para atribuir o nexo de causalidade, se de facto a espera teve alguma coisa a ver com a causa de morte. Não é? E aquilo que percebemos é que poderia ter sido uma opção, aquilo que, por exemplo, o Hospital São Francisco Xavier já fez há alguns anos, e muito bem, que chama-se o Fast Track, que é o quê? Que é uma urgência ambulatória que recebe os doentes que são catalogados pela triagem de Manchester como verdes e azuis
e que em 40% dos casos eles conseguem resolver a situação. O que é que isto poderia trazer? Poderia trazer, por exemplo, doentes de pulseira verde e azul, não estão em contactos com os doentes da amarela, a laranja não e a vermelha porque entram para a sala de reanimação, mas especialmente para a amarela, o que já não ia criar aquele fluxo elevado nos serviços de urgência que tanto complicam as situações. Mas ali há estrutura para fazer uma coisa dessas, optar por esse caminho? Há estrutura se tivessem pensado nisso antes de, por exemplo, terem aberto o serviço de psiquiatria. Porque inicialmente estaria ali desenhado para aquela zona onde hoje existe a psiquiatria como sendo uma urgência ambulatória que iria receber estes doentes. Porque nós também sabemos que a margem sul tem outro problema grave, que é os centros de saúde. Os centros de saúde neste momento não têm, os CHAPs não existem, os centros de saúde, mesmo com o alongamento das horas, o máximo 10 horas tem a porta fechada e, resultado, vai tudo para o Garcia de Horta. Por outro lado, a margem sul drena toda para o Garcia de Horta, Barreiro, Setúbal e também alguns hospitais do Alentejo, com valências, por exemplo, como a neurocirurgia. E isto, tendo em consideração a população que estamos a falar, Almada, Seixal e Sesimbra, que já é elevadíssima, ainda ter a contar com Barreiro, com Setúbal, com Alentejo, é impossível, é impossível. E estes profissionais, volto a dizer, são de facto uns heróis e eu entendo esta posição deles, porque, por exemplo, o rácio de enfermeiros para doentes de cuidados intensivos no Garcia de Horta é um rácio de 2,25. Quer dizer que há um enfermeiro para 2 doentes e ali mais um bocadinho. E isto é muito complicado. Numa situação de emergência, os profissionais não se conseguem virar. Ora, vamos pegar exatamente nessa ideia e ver agora uma reportagem que fizemos há algum tempo e inédita, que vamos passar agora pela primeira vez, no Hospital Garcia de Horta e que toca exatamente naquilo que foi dito aqui, que é as urgências que recebem doentes em diferentes estados. Vamos ver, por exemplo, alguém a ser socorrido na sala de reanimação, alguém em estado grave, e vamos ver depois aquilo que acontece nesta reportagem. Ora, veja. Esta é a sala de reanimação. Eu, como médico internista, trabalho cá já há 3 anos, desde 2011, e a maioria do tempo que eu me encontro no serviço de urgência, muitas horas também passo nesta sala, e eu considero que é uma sala com pouco espaço para atender. Às vezes acontece que são trazidos 2 ou 3 mesmo doentes de ambulâncias ou acompanhado pelo médico de INE. O doente que foi trazido pelo INEM na sala de reanimação tratava-se de um doente que entrou numa paragem cardiorrespiratória. Quando estava na clínica de diálise, teve um episódio de PCR presenciado, foi reanimado no local pela médica, pelo enfermeiro e, portanto, chegaram os TAs, continuaram a reanimação. Sim. A nossa chegada estava a cerca de 8 minutos parado em manobras. Fizemos 4 ciclos de SAP com 2 adrenalinas e o homem recuperou o pulso. Exatamente, está em ventilação espontânea. Foi sedado? Não foi sedado. Tem que estar com tensões bastante baixinhas. Estava comatoso. Estava comatoso. Ele está em espontânea, mas continua com baixo nível de consciência. De antecedentes, hipertensão, insuficiência renal crónica, foi-nos dito quando lá chegámos que era independente nas atividades de vida diária. Só uma questão. Que era um doente com uma insuficiência renal crónica em hemodiálise e se encontrava na sala de hemodiálise. Ok. Avaliação de diálise. É o senhor, quando nós chegámos, foi-nos dito que era independente das atividades de vida diária, já estava em manobras, paragem presenciada. Nós fizemos 4 ciclos de SAP com 2 adrenalinas, ele recuperou, mas parece que afinal não é assim tão independente quanto isso. É parcialmente dependente, insuficiente renal crónica, hipertensão. Foi operado em setembro deste ano em Santa Maria por um aneurisma da aorta abdominal, fizeram uma cirurgia
segunda ao vascular, com população de prótese aorto-ilíaca. Está posicionado na fístula arteriovenosa. Esse doente, além de ter várias comorbilidades, como já referi, insuficiência renal aguda, tinha insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e hemodiálise, insuficiência cardíaca, hipertenso, problemas com aorta abdominal, já foi intervencionado. Foi a questão da terceira de trabalhou pouco. Teve sempre com o diário, não é? Não chegou agora a terceira não vou, não. Você faz guardar com ele, não. E logo acabaram a hemodiálise, ou não tinha acabado. Pensamos que sim, esta hora ela era Daniel. Estava entubado, foi logo ligado ao ventilador. O nosso objetivo é manter a vítima, neste caso, hemodinamicamente estável, com as boas saturações. Foi assistido, foi observado, e medidas de pós-paragem cardiorrespiratória, e foram feitas análises, mais exames complementares de diagnóstico, e foi internado. Esse doente, além de ter várias comorbilidades, como já referi, insuficiência renal aguda, tinha insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica e hemodiálise, insuficiência cardíaca, hipertenso, problemas com aorta abdominal, já foi intervencionado e acabou por perder a vida, mesmo com todo o esforço que nós fizemos. E as causas mais prováveis foi um tromboembolismo pulmonar e o infarto agudo pelo resultado dos análises que nós já recebemos. Nós, na urgência, não podemos ter a veleidade, nem o devemos fazer. Os doentes devem ser tratados mediante o que apresentam no exame clínico e perante os resultados laboratoriais considerados, e clínicos e exames complementares, considerados relevantes para se proceder à medicação e estabilização necessária. A senhora faz oxigênio em casa? Não. Não faz? Não. Chegue para a frente. Só aqui para... Essa senhora foi admitida durante a noite com um quadro de falta de ar, de dispneia, portanto. É uma doente com múltiplos problemas associados, nomeadamente já tem uma doença oncológica muito extensa, avançada, metastizada. É seguida noutra instituição, no IPO de Lisboa. Mas como reside aqui perto deste hospital, acabou por recorrer a este serviço de urgência. Olha, a senhora sabe que é seguida na oncologia, não é? No IPO. O seu problema é um tumor que foi descoberto aqui no pescoço e que mais ou menos alastrou. E por isso é que tem estado a ser seguida lá no IPO a fazer tratamento. Mas além do IPO, também continua a ter direito a ter apoio no centro de saúde da sua área. Isto também pode tratar disso, não é? Isso era importante, se calhar, para ter mais ajuda em casa, porque neste momento, como está com mais falta de ar e mais cansada, era se calhar importante que lhe dessem uma ajuda em casa para fazer esse tipo de coisas, não é? Encontramos aqui uma senhora que está numa situação aguda de dispneia, em que temos que tentar centralizar o melhor possível uma informação de uma forma credível, de maneira a que isso produza algum gesto e uma atitude terapêutica que possa ser útil na melhoria dos seus sintomas e levar a uma decisão. Vera? Já está a fazer a medicação, está bem? Não se preocupe. A rapariga mais nova entrou com um quadro de 2 dias de evolução, de dores de cabeça, de alguma febre, dores no pescoço. A avaliação clínica laboratorial dela, física, implicou uma investigação a vários níveis e ficou admitida e ficou internada com uma hipótese de meningite bacteriana. Você já está a fazer a medicação, está bem? Nós estamos à espera que venha, temos uma necessidade de uma cama lá em cima do internamento, só que ainda não está preparada para receber. Mas de qualquer maneira você já está a fazer a medicação, está certo? Não se preocupe. Quer que chame alguém da família ou já falou com alguém da sua família? Tua mãe já vem cá, está bem?
até para conversarmos com ela, para ela ficar tranquila. Mas não é contagioso, não? Em princípio não é nada contagioso. Está bem? Mas de qualquer maneira os exames estão em curso. Está bem? Mas quanto tempo vai ter que ficar aqui? Vai ter que ficar uns dias. Quantos? Não lhe posso dizer já. Depende da maneira como você evoluir e dos exames que nós tivemos que fazer mais. Está bem? Está bom? Porque você está numa doença, no início de uma doença, que nós temos que ver que se evolui. Se evoluir tudo bem, e se não houver nenhuma complicação, será muito poucos dias. Está bom? Esteja tranquila, pode continuar a dormir se quiser, está bom? Portanto, perante os resultados que tivemos, pusemos a hipótese diagnóstica provisória de uma possível meningite bacteriana, começou a fazer tratamento nesse sentido e fica connosco internada, portanto, começou o tratamento e há de agora fazer uma sua reavaliação periodicamente, está neste momento na zona do internamento da urgência para ter uma vigilância mais apertada e se ir ajustando as medidas terapêuticas necessárias para a sua situação. O Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, está a adiar cirurgias agendadas por causa da falta de camas. A administração admite que existe um aumento significativo do número de internamentos. Há doentes que são avisados do cancelamento da operação no próprio dia da cirurgia. Por exemplo, aqueles que são afetos à especialidade de ortopedia. Outros utentes já tiveram intervenções cirúrgicas canceladas mais do que uma vez. A situação começou no final do ano passado, no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, no Porto. Está agora a agravar-se e deve-se à falta de camas nas enfermarias. A administração do Centro Hospitalar de Entre Dor e Voga já admitiu que há um aumento significativo de internamentos. De acordo com os responsáveis, citados pelo Jornal de Notícias, são entre 40 a 50 doentes a mais em relação ao número de camas disponíveis para os serviços de internamento. A Administração Regional de Saúde do Norte explica as medidas que está a tomar. Temos tentado retirar os doentes agudos que já estão em estado de convalescença para outras unidades, a fim de libertar camas que permita, digamos, descongestionar a afluência que tem vindo a verificar-se nessa unidade. Nessa medida, é um ato de gestão adiarmos cirurgias que não são as prioritárias. E isso acho que ficou bem claro e bem vincado, é que todas as cirurgias prioritárias estão a ser feitas. Em todos os hospitais do Norte? Em todos os hospitais do Norte. Os doentes oncológicos são um exemplo daqueles que têm prioridade. Foram ainda disponibilizadas camas suplementares aos hospitais de São Sebastião, São João da Madeira e Oliveira de Azeméis. Mas, mesmo assim, não foi possível evitar os cancelamentos de cirurgias programadas devido aos internamentos através das urgências. Professor, continuamos a falar, enfim, dos problemas que estão a surgir em vários hospitais do país. Estávamos a falar do Garcia de Horta, vamos continuar, mas queria aqui uma análise do professor em relação a este caos que, quando começou a ser noticiado, o Governo veio defender que não existia. E agora até já vemos os é patente, e enfermeiros e médicos. E aqui vemos médicos que pedem a sua demissão naquilo que tem de ser interpretado pela comunidade como um grito de alerta. O que os médicos estão a dizer, no fundo, é que não têm condições para garantir o atendimento digno e eficaz no banco de urgência. E, portanto, estão a chamar a atenção para a falta de condições de que não são responsáveis. Ora bem, nestas situações, nós estamos a assistir a algo que é muito triste e é muito grave, que é um retrocesso no Serviço Nacional de Saúde. O nosso Serviço Nacional de Saúde foi realmente um dos domínios em que Portugal mais evoluiu nos últimos anos. Quando digo últimos, digo dezenas de anos depois da Revolução. E aquilo que nós vemos hoje é que doentes em situações graves, a precisar de socorro, são sujeitos a esperas intermináveis e muitas vezes morrem em circunstâncias difíceis de explicar. Porque depois, professor, há também esta questão, porque existe essa responsabilidade, que não só, enfim, de processos hospitalares, mas também criminais, não é? Os médicos e enfermeiros têm que defender-se. Pois, claro, não podem levar a situação ao extremo. Porque aqui há a eventualidade de
responsabilidade por crimes de homicídio negligentes, por exemplo, ou por crimes até de maus tratos ou de violação das regras da medicina, que é um crime específico que está previsto para esta atividade. É claro que eu estou convencido de que aqui o problema é mais sistémico do que outra coisa. E há aqui uma responsabilidade política gravíssima. Porque não se pode descapitalizar o sistema de saúde, ainda por cima em situações de emergência, em que há problemas de saúde pública. Nós vivemos num país, também convém não esquecer, muito envelhecido, em que a população está a envelhecer, com quebra na taxa de natalidade, e há pessoas que vivem sozinhas, a carecer de apoio. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade política. E essa responsabilidade política tem de ser assacada, evidentemente, ao Governo para começar. Porque as administrações hospitalares executam a política do Governo. Quer dizer, o Governo tem ao seu dispor a administração pública, uma das funções do Governo é dirigir superiormente à administração pública, direta e indireta do Estado. E, portanto, se não são dadas as condições às administrações hospitalares, há essa responsabilidade política. Depois tem de se ver caso a caso, como foi referido e bem, se há nexos de causalidade, se há dolo ou negligência, porque pode haver aqui responsabilidade por crimes, pelo menos negligentes, de homicídio ou outros. Como enfermeiro com uma larga experiência não só em Portugal, mas também fora, choca-o, por exemplo, saber que um enfermeiro ou um médico tem a sua responsabilidade durante um mais de 60 doentes? Sim. Ou isto é execuível? Não, Miguel, de todo. Isto é uma situação que é gerível no dia-a-dia, mas tem que se pensar sempre que pode acontecer os imprevistos. E recordo-me, por exemplo, há tão pouco tempo que aconteceu a legionela. De repente, há uma afluência de 100 e tal doentes extra. A UCI teve rapidamente que gerir muito bem as suas vagas, neste caso do hospital, transferir os doentes para receber doentes mal. E assim, se existe um nível de serviço abaixo do mínimo, é humanamente impossível as pessoas responderem em tempo útil. E hoje, se acontecesse uma legionela no Garcia de Horta, por muito boa vontade que os profissionais tivessem, não conseguiam dar a resposta. Porque a resposta foi dada no Hospital Vila Franca e muito bem, porque houve médicos e enfermeiros que abdicaram de folgas, que vieram de casa para ocupar o seu lugar, pessoas que seguiram turno para conseguir tapar aquela situação, mas é assim, a nossa realidade é muito diferente da realidade que se pratica lá fora. Eu conheço a realidade lá fora, e nomeadamente, por exemplo, em França, e a situação é completamente diferente, porque os níveis de qualidade de atendimento chegam ao ponto de, por exemplo, num acidente de viação, colocam 35 unidades de sangue logo na sala de reanimação. Isso em Portugal seria muito difícil, para não dizer impossível. Porque quando é preciso sangue, começa logo aí um pequeno caos, que é onde é que se vai buscar e as reservas que os hospitais têm. Isso é só um pequeno exemplo. Agora já nem estou a falar nos reforços das equipas, porque lá fora as equipas estão reforçadas ao dobro, ao triplo, por aí fora, não é? Conseguem ter respostas de boxes em salas de reanimação com uma equipa completa. Isso aqui em Portugal é impensável. E isto, eu acho que é dramático. Depois acontece também outra coisa, presumo eu, quando um hospital não consegue garantir condições de trabalho aos profissionais, pode haver o perigo desses mesmos profissionais que, enfim, terão as suas qualidades e conseguem garantir um atendimento bom e com qualidade, vão para outros e o hospital começa a perder a sua identidade. Isso Sim. Pode acontecer também. Sim, já está a acontecer, Miguel. Há hospitais e, por exemplo, o Garcia de Horta está a perder valências. O Garcia de Horta chegou a ser um hospital com valências de especialidade muito importantes. E as pessoas começam a ficar um bocadinho saturadas pelo facto de não terem condições e de terem que trabalhar bastante e não lhes ser dado o mínimo que é exigível e vão-se embora. E os hospitais deixam de ter a qualidade. E depois continuam com a porta aberta a receber o mesmo fluxo ou ainda maior número de doentes e depois não têm as valências. E, por exemplo, a margem sul
não tem plástica à noite, nem ao fim de semana. O que quer dizer que se acontecer alguma coisa, de um queimado, de uma ferida que requeira a assistência de um plástico, tem que ir para Lisboa. Tendo em consideração que os hospitais em Lisboa já estão subcarregados pela sua própria população, isto é complicado. Uma simples limalha no olho, na margem sul, à noite, não há oftalmologista para responder. Tem que ir para Lisboa. Não é? Quer dizer, estamos a pensar alguém, e se nós imaginarmos uma coisa simples, que é uma limalha dentro de um olho, que tanta dor dá, que tanta aflição dá, a pessoa está ali horas, até tem que ir para o hospital de origem, neste caso seja da margem sul o que for, e depois é transferido para Lisboa, até ser visto. No caso, por exemplo, se acontecer um acidente grave e a VMER de Almada, que está posicionada no Garcia de Horta, se for buscar um doente grave que precise ser assistido numa especialidade que não tenha o Garcia de Horta, vai logo diretamente para Lisboa, ou passa primeiro para a unidade de cuidados intensivos ali no Garcia? Não, vai logo para Lisboa, porque o CODU tem essa função de fazer a triagem. E isso não é preciso só não haver uma especialidade. Basta, por exemplo, ser uma vítima que tem que ser ventilada e não existe um ventilador disponível no Garcia de Horta, a equipa leva para o hospital que for indicado. Aí essa situação é mais ou menos controlada. Mas, novamente, a viagem é mais longa. Como é óbvio. E prejudicial para o doente. Completamente. Além de que voltamos a ver outra coisa. Estamos a preencher uma vaga de uma zona que não é daquele doente, não é? E que, teoricamente, vai ser precisa para um doente daquela área geográfica. E agora, com esta nova, com a lei que tentou ser implementada e que foi de alguma forma, e que eu acho que também é perigosa, quando se centralizou de haver só São José e Santa Maria como as referências das urgências, isto é muito perigoso, não é? Porque estamos a confluir tudo para 2 hospitais e a subcarregar, não é? O que vale é que, ao fim e ao cabo, os outros hospitais acabaram por não obedecer a essa normativa do Governo. E, nomeadamente, São Francisco e Amadora Sintra continuaram com as suas urgências e a receber os seus doentes e não canalizaram. Mas eu acho que isto é muito perigoso, pensarmos em centralizarmos tudo ali e depois não há resposta. E as pessoas, qualquer dia, deixam de trabalhar, pura e simplesmente nestes sítios. Muito bem, vamos ficar atentos a este fenómeno negativo, preocupante, e que, curiosamente, o Governo, durante muito tempo, e eu tenho a ideia de que continua a tentar passar a ideia de que não é grave, mas a verdade é que é. Vamos fazer agora um brevíssimo intervalo, voltamos já de seguida. Ainda no Rua Segura de hoje, roubo e perseguição. A PSP tenta apanhar os autores de um assalto no Porto. O que está por trás da marca de referência no apoio às empresas portuguesas? Está o empenho e a atenção dedicados aos seus mais de 160 mil clientes. Uma linha de crédito exclusiva para pequenas e médias empresas, especialmente exportadoras. O apoio ao investimento e à certificação. A criação de serviços financeiros inovadores